Olá, meu querido, minha querida, que está nos acompanhando aí no programa Mais Uma Voz. Nós queremos fazer uma ponte entre a nossa última série, A Guerra das Vozes, e a nossa próxima série, que estaremos dentro de alguns dias iniciando, que estaremos falando sobre Jesus, o Filho de Deus. Você que está nos acompanhando aí, pode acompanhar conosco no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos ler 3 textos, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E eu gostaria que você contextualizasse a nossa última série, A Guerra das Vozes, e a nossa próxima, que será sobre Jesus, o Filho de Deus. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Pai pronunciou com a sua voz a respeito de Jesus: Este é o meu Filho amado. Só que muitas pessoas não acreditam mais nisso. Eles acreditam que Jesus é o Deus Filho e não o Filho de Deus. Será que a Bíblia, ela diz que Jesus é o Deus Filho? Todos os textos que nós encontramos na Bíblia, eles mencionam que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nessa situação do batismo de Jesus, o próprio Pai disse: Ele é o meu Filho amado. Estaria Deus falando por parábolas? Estaria Deus usando um simbolismo? Usando uma figura de linguagem a respeito de seu filho? Será que ele não é filho, ele é o Deus Filho? Ou ele é realmente o Filho de Deus? Aqui nesse texto nós vemos que o próprio Pai disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos agora para Marcos, capítulo 1, verso 11. Marcos 1, verso 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma guerra de vozes. A voz do próprio Deus disse: Jesus é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas a voz de muitos homens estão dizendo o contrário. Ele não é filho, ele é o Deus Filho. Ele não é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho. Você vai acreditar em quem? Você vai dar ouvidos a qual voz? A voz daquele que pronunciou com seus próprios lábios: Este é o meu Filho amado? Ou a voz daqueles que estão dizendo que ele é o Deus Filho? Que ele e o Pai sempre existiram? Jesus não veio depois do Pai, não. Os dois sempre existiram, é o que muitos estão dizendo. Mas aqui o próprio Pai disse: Ele é o meu Filho. Isso é uma linguagem, uma figura de linguagem? É algo figurado? Vamos para Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Enquanto você tem o privilégio de acompanhar esse pôr do sol maravilhoso aí ao fundo, com esta árvore também linda, como um cenário deste vídeo que estamos fazendo como um vídeo intermediário entre a nossa última série, A Guerra das Vozes, e a próxima, O Filho de Deus. Lucas 3, verso 22 diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Todos os evangelhos, eles relatam que Jesus é o Filho de Deus. E eles relatam que o Pai disse a respeito de Jesus: Esse é o meu Filho amado. Mas hoje tem muitas pessoas sendo expulsas de igrejas porque não acreditam num dogma que afirma que Jesus não é o Filho de Deus, que ele é o Deus Filho. É o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo.
Muitas pessoas não estão acreditando nessas heresias que têm sido pregadas e eles têm sido expulsos das igrejas. O próprio Pai, como nós vimos nessas 3 passagens, ele menciona dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas Satanás, como nós temos acompanhado até agora, ele muda pequenas coisas. Ao invés de ser filho de Deus, inverte as palavras, é o Deus Filho. Não estava no meu plano ler a passagem de João, mas eu também quero ler porque é um testemunho de João que ele dá a respeito dessa voz que ele ouviu dos céus, do próprio Deus, dizendo quem era Jesus. João capítulo 1, verso 34. E o sol já se pôs lá atrás, maravilha. Que Deus seja louvado por esse maravilhoso cenário da natureza no qual nós estamos meditando, refletindo na palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 34. E eu vi, aqui João está dando testemunho dele, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha o que diz no verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui é João Batista testificando. Se você acompanhar em toda a passagem, desde o início, você vai ver que no verso 29 ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 31 ele diz: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E aí no 32, para você acompanhar o raciocínio, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Depois nós vamos ver mais a respeito do Espírito Santo numa outra série. Nessa nós queremos nos concentrar apenas no Filho de Deus. E aí, no verso 33 e 34, ele arremata dizendo: e eu não o conhecia, apesar de eles serem primos, mas João ele foi criado separado, eles não se conheciam, eles só se conheceram nesse período. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então foi um sinal dado pelo Pai a João Batista: olha, aquele que você viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba, em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí no verso 34, João Batista ele menciona: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Se você voltar lá para Marcos, no capítulo 1, verso 1, olha que interessante que você vai ver. Eu estou até mencionando passagens a mais do que aquelas ao qual eu tinha proposto mencionar, mas depois nós estaremos meditando em muitas outras mais, para entendermos realmente sobre o Filho de Deus mencionado nas Escrituras. Marcos 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nós vemos que o Evangelho mencionado por Marcos é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus e não o Deus Filho. Talvez você pense, mas que diferença faz? Continue nos acompanhando e você saberá que diferença faz acreditar que Jesus é o Filho de Deus.